Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Subiu ele a uma barca com os seus discípulos. De repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar e fez uma grande calmaria. Admirados diziam: quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Certa vez um professor ele disse assim: hoje eu estou sendo mais exigente com vocês e certamente hoje vocês não gostam de mim por causa disso. Mais tarde vocês me agradecerão por ter sido tão rigoroso com vocês. E dos professores, um dos que vocês vão mais lembrar, serei eu. E eu quero dizer para você que está aqui, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, é verdade. Ele dizia isso na época e ninguém gostava muito dele, mas depois que passou, todo mundo honrou o professor. É interessante, quando estava no final, até fizeram homenagem ao professor. Por quê? Porque aquela rigorosidade dele nos fez aprender mais. Foi de quem mais aprendemos na época da universidade. Olha como é interessante. O mais rigoroso foi o que mais fez a gente aprender. De fato, naqueles dias, e a gente via aquele professor severo, né? E a gente tinha uma resistência. Bem que ele poderia ser mais legal, a gente dizia. Bem que ele podia facilitar mais a nossa vida. Ah, meu irmão, engano. E a gente se engana muitas vezes. Como somos agradecidos por aquele que mais nos ensinou. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo para você que é assim que você deve encarar as provações. As tribulações que você está enfrentando. As provações que hoje você enfrenta, encare-a como o bom professor, que muitas vezes parece severo demais, duro demais. A provação é assim, parece muitas vezes em nossa vida severa demais, dura demais, mas depois nós agradecemos. Por quê? Porque aprendemos. Esta provação vai ser o teu melhor professor. A provação vai ser a ocasião mais propícia para você crescer, para você melhorar, para você se transformar. Eu quero te dizer que esta provação, ela não é o teu fim, mas ela é a oportunidade do teu crescimento. Ela é a oportunidade de crescimento na sua vida. Pegou? Na verdade, vou até melhorar. A grande oportunidade de crescimento na sua vida. Tem gente que com a aprovação se acaba e tem outros que se transformam, seja o que se transforma na aprovação. Ou seja, os que se transformam são os aprovados e aqueles que se acabam são os reprovados. Não seja reprovado na tua aprovação. Levante a sua cabeça, posicione-se como um combatente. Meu irmão, vê em cada provação a mão de Deus que quer nos educar. Por isso que a gente vê nessa palavra que eu acabei de ler para vocês, quando Jesus sobe na barca com os discípulos e de repente uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. E Jesus dormia. Fica estranho porque na nossa vida parece desse jeito, a gente sente a mesma coisa, né? A gente está enfrentando a provação, mas Senhor, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Para que você cresça. Está aqui a resposta. Se você anda se perguntando por que o Senhor permite isso, sabe, meu irmão, ele dormia, ele estava cansado. Naquele dia ele havia curado muitos enfermos. As tempestades eram típicas daquela região e eles já estavam acostumados com elas. Sim, mas aqui, inclusive aqueles que eram pescadores, Pedro, por exemplo, entre outros, e Pedro era um pescador mais experiente. E perceba que havia algo diferente nessa tempestade. Tão diferente que eles foram acordar Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, nós estamos morrendo, nós perecemos. Perceba que tinha algo diferente. Essa tempestade era tão grande que as ondas ultrapassavam o barco. A palavra diz, as ondas cobriam o barco. As ondas eram mais altas do que o barco. O mais forte, mais violento.
mais aterrorizante do que outras que eles já haviam enfrentado. Pedro e outros apóstolos que eram pescadores eram habituados a estar no mar, a pescar, a andar no barco, e tanto é que Jesus vem dizer: a partir de agora te farei pescador de homens. E é interessante porque eles entraram em desespero e eles clamaram a Jesus que salvasse-os, porque aquilo era forte demais. Eles diziam: fenecemos, morremos, perecemos. Era o fim. Era o fim. Eles estavam vendo o fim, as ondas eram muito fortes, a tempestade era muito forte, e eles viram diante deles o fim. E muitas vezes, olhando para a nossa vida, nós somos iguais aos discípulos, sim. E é tão interessante como é semelhante às nossas realidades. Estamos até acostumados, eu sei que todos nós aqui estamos acostumados a enfrentar certas tribulações em nossas vidas. É ou não é? Tem certas tribulações que a gente já tira de letra. Tem certos combates da nossa vida que a gente tira de letra. Haja vista quem já é enfermo ou tem alguma enfermidade crônica ou autoimune. A gente convive com isso numa boa, né? A gente já tirou de letra. Eu digo porque eu tenho uma doença autoimune e a gente vai estar aqui. A gente vai vivendo, convivendo e a gente vai tirando de letra algumas batalhas da nossa vida. E principalmente aqueles que tiveram uma vida mais difícil, marcada por lutas, e que se orgulham até dizer: eu sou forte, eu sou combatente, eu sou guerreiro, eu aguento pancada. Tem gente que quando encontrou esse mover, sabe o que alguns combatentes diziam para mim? Geraldinho, quando eu encontrei o mover dos combatentes, era aquilo que eu procurei a minha vida inteira e não tinha encontrado ainda. Porque eu me identifiquei na hora. Eu me identifiquei completamente. Eu disse: eu sou combatente, sempre fui. Só não tinha encontrado ainda esse mover, mas eu sempre fui combatente. Exatamente, essa é a identidade. E isso aqui é tão forte, porque se você comparar com o grupo dos apóstolos, esses mais fortes, esses que aguentam pancadas, casca grossa, eles são aqueles que são como os pescadores do grupo, porque alguns do grupo dos discípulos não eram pescadores. Então qualquer tempestade já os amedrontava, não é verdade? Qualquer tempestade já amedrontava, mas os apóstolos não, eram os casca grossa, aqueles, ou melhor, os pescadores eram aqueles que estavam acostumados. Não, olha, fica tranquilo, é normal, isso é normal, essa tempestade aqui. Só que isso daqui é forte porque daquela vez a tempestade era muito maior. E até eles entraram em desespero. Até eles ficaram aterrorizados. Não temos saída, estamos acabados, vamos morrer. E eu quero dizer que muitas vezes nós também, até os casca grossa, aqueles que aguentam pancada, aqueles que estão acostumados a tribulações, tem certas coisas que chegam na nossa vida que fazem a gente desabar. É ou não é? Tem certas coisas que na nossa vida que diz assim: meu Deus, eu não aguento, eu não vou conseguir, eu não vou, eita, é maior do que eu pensava. O problema é mais difícil do que a minha capacidade. No meio de muitas provações, os discípulos se esqueceram de quem estava com eles. Interessante, é? Guiando o seu barco. E Jesus faz uma pergunta a eles: por que este medo? Gente de pouca fé. Muitas vezes eu e você, a gente está enfrentando tantos combates, de tantas provações, de tantas tribulações na vida, que nós esquecemos de quem está no nosso barco. Nós esquecemos que Jesus está no nosso barco. Eu quero te dizer que Jesus, estando no seu barco, ele não retira a tempestade, mas ele nos dá a certeza da superação da tempestade. Compreendeu ou não? Vou repetir. Quando nós sabemos que Jesus está no nosso barco, isso não retira a tempestade, mas garante que nós jamais afundaremos com esta tempestade, por maior que seja. Por maior que seja a tempestade. Se Jesus estiver no seu barco vai balançar, vai sacudir, vai para um lado, vai para o outro, mas não afunda. O seu barco nunca vai afundar. Pode balançar, pode até parecer. Deixa o povo pensar. Eita, eu pensei que era o seu fim, mas não era. Jesus está no meu barco. Esse barco não afunda, ele balança, ele chacoalha, ele sacode de um lado para o outro, ele enfrenta a onda, mas não afunda. Diga: meu barco não afunda. Isso é muito forte a gente saber. A gente precisa ter consciência disso. É Jesus que guia o seu barco. É Jesus que guia o meu barco. É Jesus que guia a nossa vida. Não há o que temer.
Não importa o tamanho da onda, eu preciso dizer para você, olha para cá. Não importa o tamanho da onda que está atingindo o seu barco hoje. Não importa o tamanho da tempestade que atinge o seu barco hoje. Não tenha medo. Esse barco não vai afundar, ele vai balançar, mas não afunda. O seu problema, a sua provação, Jesus está no teu barco. Jesus estava dormindo. Era. E os discípulos acharam que por isso eles morreriam na tempestade. Às vezes a gente acha, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Não, fique tranquilo. Fique igual, quando você se pergunta isso, você está igual aos discípulos. Será que Jesus não está vendo isso? Ele está dormindo, ele não está vendo o sofrimento, nós vamos morrer. Eles estavam estranhando a calma de Jesus, o seu silêncio durante toda a tempestade, mas ele não deixaria de agir. Por que eu quero dizer para você isso? Porque Deus age, por mais que para você ele pareça em silêncio. Geraldo, eu não escuto, Deus não está falando nada comigo, não tem um sinal. Você não precisa de sinal nenhum. Você só precisa ter Jesus contigo. Você não precisa de sinal, você não precisa de nada, você não precisa de prova nenhuma. Por mais que ele pareça silencioso ou até dormindo, confie, entregue seus planos na mão dele. Senhor, os teus planos são o objetivo da minha vida. Os meus passos são teus. O meu caminho é teu. Esse distanciamento, esse silêncio de Deus está relacionado a uma coisa chamada maturidade. Muitos aqui estão sendo amadurecidos na fé, na sua amizade com Deus. Então você pode se perguntar, qual o meu problema? O seu problema? Se você parar de pensar, para pensar, se você analisar, talvez você esteja pegando um rumo errado, tomando um rumo que não vai de acordo com os planos de Deus para a sua vida. Eu aconselhava uma jovem exatamente sobre isso. Ela disse, qual é o problema, Geraldinho? E eu disse, você está indo na onda errada. Você está indo na onda do mundo, buscando coisas erradas. E por que Deus está calado? Ele disse, ele se cala para você refletir. Para que você escute no silêncio e acabe voltando para ele. Porque no final, perceba o filho pródigo. Pegou a herança, gastou tudo, não foi? Com farras, com bebedeiras, com prostituição e tudo quanto era vício. Quando perdeu tudo, caiu em si e disse, lá no meu pai, até os funcionários são tratados melhores do que eu. E ele volta para a casa do pai, depois que ele perde tudo, porque ele cai em si. Então eu vou dizer, muitas vezes o Senhor silencia. O que aquele pai disse? Ele não disse nada, ele simplesmente deu a herança, não foi isso? Dá a minha parte da herança que me cabe, o pai deu. Para que o filho pudesse aprender. Então eu quero dizer para você, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, muitas vezes nós estamos buscando outros caminhos. Eu dizia para vocês, não concluí, sobre a jovem. Qual o meu problema? E etc. Geraldinho, eu já rezei para Deus, para voltar esse relacionamento, esse namoro na minha vida, eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu disse, consegue. Eu disse, sabe por que Deus não atendeu? Porque seria a pior desgraça na sua vida você voltar a esse namoro. Deus te deu uma libertação, vai doer agora, mas passa já. Passa já, você vai ver, quando você for verdadeiramente feliz, quando você não depender mais de alguém para ser feliz, aí você vai agradecer a libertação. Eu dizia a ela. Não demorou muito tempo, não. 6 meses depois, volta a mulher transformada, nem conheci. Porque ela estava acabada, triste, destruída, sabe? Sem cuidado, quando você fica sem cuidado. Quando chegou era outra pessoa, só aquela. Eu disse, como você está diferente? Ela disse, estou. Todo mundo está dizendo isso. Obrigado pelaquela palavra. Porque eu estava rezando, brigando uma luta com Deus para voltar aquele namoro. E graças a Deus, se hoje ele voltasse banhado de ouro, eu não queria mais. Eu disse, eu não disse, é só um tempo. Enfrente a prova. Ultrapasse a prova que você vai experimentar a verdadeira libertação, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. E muitas vezes Deus se cala para que você possa fazer você mesmo a experiência. Porque às vezes está todo mundo aconselhando. E tem gente que se não quebrar a cara, não volta. E é preciso quebrar a cara muitas vezes para voltar. E eu te digo, ou você vai buscar Deus no amor ou na dor. É melhor buscar no amor. Mas se não buscar no amor, vai buscar na dor. Infelizmente é assim. Não procure somente uma experiência com Deus. Busque Deus acima de tudo. Ele quer que você confie nele.
A fé agrada a Deus. Diga a Deus como você está se sentindo, sabe? Abra o coração, chora diante do Senhor. Confie que Ele vai cumprir cada promessa. Não esqueça que Jesus, carregou as nossas dores, as nossas chagas, as nossas enfermidades. Ele morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. E eu quero dizer para você, faça valer a pena. Faça valer a pena. E eu quero dizer uma coisa, Jesus está decidido a acalmar as tempestades da sua vida. Sim, os ventos e as ondas que assolam a barca da tua vida, da tua casa, da tua família. Levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. E as pessoas perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu digo para vocês, é Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado. É Jesus que acalma as tempestades. Coragem, alegre-se mesmo nesse barco, nessa tempestade. Deus está com você, Deus está no seu barco, Deus está na sua casa, na sua família. Entregue tudo na mão dele, entregue os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos e espere com paciência que ele está agindo em seu favor, mesmo que você não note. Você não precisa notar para Deus agir. Eu não estou sentindo, você não precisa sentir para Deus agir. Você não precisa sentir, você não precisa notar. Não. Só se entregue. Espere com paciência, ele vai agirá. Ele agirá. Confia no Senhor.